Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, já com muitos assuntos importantes e algumas situações muito graves que estão acontecendo aqui no nosso país, que foram reveladas ontem à noite no Fantástico e que eu irei repercutir aqui com vocês para ajudar a chamar a atenção sobre alguns aspectos. Bom, em primeiro lugar, a matéria, ela tratou desse crime, ou do conjunto de crimes que nós todos já sabemos que foram cometidos, foram consumados. O desvio de joias, de bens pertencentes ao Brasil, pela quadrilha que se hospedou no poder durante 4 anos. Bom, vou conversar com vocês sobre esses acontecimentos, trazer mais algumas informações que eu não estou vendo os veículos de comunicação trazerem, mas antes de mais nada quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cada inscrição ajuda a que mais pessoas conheçam o nosso portal. É muito importante também você compartilhar os nossos vídeos, mandar o seu comentário e não esquecer de dar o seu joinha. Se puder, participe das nossas conversas, das nossas atividades que eu sempre estabeleço aqui no nosso portal antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas, 5h30, e se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você ficar parceiro, você apoiar o seu canal, o seu portal predileto, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, antes de entrarmos aqui na matéria do Fantástico, quero trazer aqui alguns panos de fundo, né? Para a Polícia Federal, tática de Cid é desespero para salvar pai general. Celular privativo de Wassef assombra bolsonarismo. Do que a matéria está dizendo? O Cid está tentando desenhar uma espécie de confissão. Uma confissão totalmente imprestável, porque você confessar aquilo que já se sabe, enfim, não tem efeito nenhum. Uma confissão teria o poder, pelo menos, de tentar aliviar a responsabilidade do pai. Mas não tem como, gente. Foi muito dinheiro injetado na conta do pai. O pai não pode se fazer de trouxa. O pai, um homem que ficou rico, tendo mansões nos Estados Unidos, ganhando salário de general, ganhou um brinde de Bolsonaro, né, um cargo para tratar de exportação, de importação, de comércio exterior, quer dizer, um ponto estratégico, né, para facilitação de lavagem de dinheiro. Seria uma coincidência inocente, né, a gente acreditar que foi apenas uma coincidência, né? Pois bem, então, essa é a questão. Só que precisa combinar, né? Os crimes que não são combinados, eles são facilmente descobertos quando existem várias pessoas da quadrilha que são presas. E como o advogado de Bolsonaro teve os 4 celulares apreendidos, vejam o perfil do advogado de Bolsonaro. Bom, primeiro ele já era advogado de Flávio Bolsonaro, né? Protegeu Queiroz na sua casa, cobertou o Queiroz na sua casa. Esse cidadão tem 32 armas, ou seja, 12 fuzis. Um homem que tem contratos com o governo federal, teve vários negócios com o governo federal. Um homem que pega 300 mil reais para comprar um relógio para devolver para o erário público, enfim. E ele é surpreendido num shopping com um carro sem placa. Vejam o perfil da criatura, o carro sem placa numa vaga para pessoas portadoras de deficiência. Então, são os 4 telefones celulares dessa criatura que foram apreendidas e aí não existe mágica. Ele não foi parar nos Estados Unidos para recomprar um relógio, né? Vamos dizer assim, agora, dentro do direito penal, vamos ter que estudar novas modalidades, né, de comportamento. A gente vai ter que estudar uma coisa chamada desroubar, despeculatar um bem pertencente ao erário público, né? Como essas condutas não existem, o julgador não vai poder aliviar ninguém, né? Olha, o Bolsonaro desroubou o relógio. O Bolsonaro despeculatou o relógio. Não existe isso, gente. E a devolução do bem não extingue o crime, como muitas pessoas ainda podem acreditar. Mas vamos chamar atenção aqui para algumas questões na matéria do Fantástico. Foi exibida aqui, em dado momento, uma portaria feita pelo Michel Temer, a portaria número 59 de novembro de 2018, quando o Bolsonaro já estava já eleito, né, nessa época aqui, na eleição de 2018.
E nessa portaria aqui, o Michel Temer visaria colocar como bens privativos de um presidente da República uma série de objetos. E lá embaixo ele coloca o seguinte: joias, semijoias e bijuteria. Obviamente, o espírito desse tipo de portaria foi classificar alguns bens, mas não bens de altíssimo valor, porque uma joia é uma coisa muito subjetiva, né? Você pode ter uma pequena joia, uma coisa que não tem um valor muito grande, mas é uma joia, e você pode ter ali um colar de 5 milhões de dólares, 5 milhões de reais, enfim. Então é uma coisa muito... Mas essa portaria, gente, ela não tem o poder de modificar a Constituição Federal e nem o direito penal, nem o Código Penal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 6º, diz que o administrador público ele é obrigado a reagir ou agir sempre dentro dos princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, enfim, são princípios constitucionais, sem falar no princípio da legalidade. Então, ele só pode fazer as coisas que estiver dentro desses princípios. Receber presentes vultuosos, para si, não obedece ao princípio nem da legalidade e nem da moralidade. E o Código Penal já diz que receber presentes é crime de corrupção passiva. E se os bens não foram recebidos pessoalmente, mas estão em poder da fazenda, do erário, do governo, e alguém desvia esses bens, vende esses bens, cometeu o crime de peculato. Então não tem escapatória. Ou cometeu o crime de corrupção passiva ou cometeu o crime de peculato. Uma portaria não pode anular nem o Código Penal, dizer que não é crime, e nem a Constituição Federal. Seria como, por exemplo, uma prefeitura de alguma cidade dizer que tráfico de drogas no seu município, diante da portaria, não é crime. Você pode traficar, você pode cometer, por exemplo, abusos sexuais, enfim. A portaria teria esse poder de revogar o ordenamento jurídico maior. Então, gente, é coisa muito básica, né? A matéria não esclareceu isso para as pessoas de uma maneira bem clara, né? E lá pelas tantas veio o momento bombástico aqui que eu quero compartilhar com vocês, que foi um trecho da entrevista do advogado do Mauro Cid, preocupado aí com no português claro, né, com queima de arquivo mesmo dele e da família. É disso que se trata. Vamos acompanhar aqui. Dólares. Só o Rolex foi avaliado pela Polícia Federal em 75 mil dólares. O dinheiro foi depositado na conta do pai do coronel, o general da reserva Mauro Lorena Cid, lá nos Estados Unidos, e enviado... General, não dá para o senhor dizer, eu não sabia... Eu sou um tolinho que estou aqui nos Estados Unidos. Eu não sabia que isso era coisa feia, né? Não dá, general. Em parcelas para o Brasil. O Cid realmente vendeu esse relógio e colocou o dinheiro, trouxe o dinheiro, mandou o dinheiro parceladamente. E esse dinheiro, conforme chegava aqui no Brasil, como é que era distribuído? O dinheiro foi mandado parceladamente, hein, seu Cid? O senhor declarou cada entrada de 10 mil dólares ou era parcelado justamente em valores inferiores para não ser rastreado ali para não serem rastreados pelo fisco, né, pelo COAF? Distribuído para quem era entregue? Ele retirou esse dinheiro, não sei se ele retirou tudo, se retirou cada vez que chegava, como fazia, retirou o dinheiro. E destinou aquele direito, que era a família presidencial. Ele era o presidente, uma primeira-dama, parece que foi para o presidente. E o seu... Eu acho muito engraçado o doutor advogado aí dizer assim, aí ele entregou para quem de direito. Direito da onde, doutor cara pálida? Me desculpe, né? Entregou para quem de direito? Não tem direito nenhum. Ele entregou para quem de errado, né? De errado para ficar com as coisas. Bom, sigamos aqui. O cliente está disposto a contar isso para a polícia ou já o fez? Ele não falou com ninguém, falará quando eu agendar alguma coisa. Então, evidentemente que ele precisa ser assegurado. É uma coisa perigosa, ele sabe. Opa. Olha, gente, que situação grave, né? Ele está dizendo que o cliente dele está disposto a fazer uma confissão e, de repente, mostrar mais coisas, né? Porque a confissão de coisas que já se sabe é imprestável. Mas aí, sigamos aqui. Olha o nível da preocupação. E ele fala com a jornalista, né? A senhora sabe do que eu estou falando, né? Mais ou menos isso, né? Vamos lá.
sabe, tem consciência, é difícil, é complexo, a senhora sabe também, né? Toda a preocupação que você tem é com a família. Isso o senhor se refere a perigo físico para ele e para a família dele? É cautela, segurança, você precisa se preocupar com isso. Ninguém é ingênuo de achar que as coisas não são. Tem risco. Ele está sendo bem claro, né? Ou será que eu estou exagerando aqui? Tem risco, tem fanatismo, tem um monte de gente, enfim. É perigoso. É, claro que é perigoso. Em acordo internacional, o FBI vai ajudar a investigar as contas e a movimentação dos envolvidos no caso das joias nos Estados Unidos. Então, meu amigo, minha amiga, nós teremos aí mais esclarecimentos vindo de fora para dentro, né? Eu conversei com vocês ontem, aqui no nosso portal, mostrando uma matéria, né, sobre a vida de Luiz Carlos Prestes, num caso específico envolvendo ali a defesa que fez o professor, o doutor Sobral Pinto, né, que utilizou a lei de proteção dos animais para tentar aliviar a situação de Prestes que se encontrava preso. Eu quis dizer com isso que não adianta os advogados de Bolsonaro utilizarem leis que não se aplicam a bens surrupiados para tentar salvar a pele do Bolsonaro. Como eu disse para vocês, ou é o artigo 312, peculato, que a pena vai até 12 anos, ou é o crime de corrupção passiva, que a pena vai até 12 anos. Ou podem ser as duas condutas. Eu acho que o Ministério Público e a Polícia Federal nos dirão. Porque uma das defesas que está se tentando fazer para Bolsonaro é que havia uma portaria, a portaria que eu digo para vocês que é ilegal, que é absolutamente inconstitucional, já de plano, né? Uma portaria da Secretaria da Presidência da República não pode revogar nem o Código Penal, nem a Constituição Federal. Mas eles advogam, dizem o seguinte, não, mas o Bolsonaro, ele publicou uma portaria revogando a do Temer, que dizia que podia ficar com joias, portanto não podia, em hipótese nenhuma, ficar com joia alguma. Mas o Bolsonaro, ele fez essa portaria depois que ele já tinha recebido, sem nenhum tipo de registro, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, aquele colar que o almirante Bento trouxe como muambeiro, como uma mula, sem declarar para a Receita Federal. Então, ele publicou uma portaria revogando uma anterior, mas ele já tinha incorporado por baixo dos panos uma montanha de diamantes, né? O Bento foi lá para esse evento aqui, a Arábia Saudita promove cúpula da Iniciativa Verde no Oriente Médio, e recebeu o cavalinho, a eguinha Pocotó, e por baixo dos panos recebeu uma série de joias. Eu levantei aqui com vocês, né, essa questão na época, né? Por que que, dentre tantos chefes de Estado que estavam nesse encontro, só o Bolsonaro recebeu uma montanha de joias? Porque tinha lá representantes do governo americano, inglês, russo, chinês, Paquistão, as potências do mundo estavam representadas ali. Só o Bolsonaro recebeu essa montanha de diamante? Mas que coisa, hein? E aí a matéria do Carta Capital nos dá conta aqui que isso pode estar, inclusive, acobertando uma tentativa dos sauditas de trazer o Brasil para participar da OPEP no meio da crise do petróleo que estava já se estabelecendo no mundo em função da pandemia aqui no nosso país. Gente, tem muita coisa aqui que eu quero conversar com vocês, mas eu vou deixar aqui para o nosso encontro mais tarde, né? Essa gente tenta ainda distorcer nos veículos de comunicação, criando algum tipo de boia de salvação para quadrilha, e os meios de comunicação às vezes falham, né? Não fazendo perguntas simples, como por exemplo, tá certo, tá errado fazer isso? É crime? Não é crime? O que acontece com um criminoso que pratica um crime? Simples assim, basta convidar algumas pessoas aqui do meio para darem as suas opiniões jurídicas. Ou será que alguém vai se expor para dizer alguma coisa absolutamente contrária à lei e se desmoralizar para defender um criminoso? Essa é a questão. Gente, eu fico por aqui. Olho vivo, porque agora nós subimos de patamar na esfera criminal dessas pessoas. Está se falando agora em queima de arquivo. E a ameaça, né? Os sinais estão sendo dados. Bom, vou repercutir mais ainda mais tarde, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau.